Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é um pouquinho mais complexo porque eu vou tentar resumir o livro de Romanos, que é um livro assim que causa muita divisão entre o entendimento dos cristãos, né, por causa das duas correntes, calvinismo e arminianismo, né? E eu vou tentar ser o mais simples possível, da forma que eu entendo o livro de Romanos, mas como é muito extenso, eu vou começar pelos 5 primeiros capítulos, né, que depois a gente dá continuidade a esse breve estudo. Não chega a ser um estudo, não. Um resumo, né? No primeiro capítulo, Paulo começa a dizer que o homem, por si só, ele tira Deus do centro e coloca lá criaturas, coisas, imagens, pessoas, enfim, ele troca o Criador pela criatura. Por isso ele é entregue a si mesmo, né? Por isso ele é entregue às próprias paixões, né? Por se recusar a conhecer a Deus, por se recusar a se aproximar de Deus e se relacionar com Ele, o homem é entregue a si mesmo. Muita gente usa esse texto, né, para acusar os homossexuais, porque o texto é muito claro em enquadrar a homossexualidade como algo pecaminoso, como algo que é a impureza da própria carne que vem à tona, e a pessoa, como ela não tem um relacionamento com Deus, ela acaba se atendendo. Porém, o texto fala de todas as transgressões, não só a impureza sexual, né? O foco do texto não é acusar os homossexuais. O foco do texto é mostrar que o homem entregue a si mesmo, ele só peca, ele só transgride, né? Então, a partir do versículo 18, Paulo começa a falar sobre a ira, sobre essas pessoas que vivem sem fé, né? A fé, ela é um instrumento dado pelo próprio Deus àqueles que buscam relacionamento com Ele, entendeu? Quanto mais você estreita, né, o seu relacionamento com Deus, quanto mais você o busca, mais fé você tem, né? Não só em ouvir, no sentido de dar ouvidos à palavra de Deus, como orando, buscando, estudando, desejando conhecer mais de Deus. Aí você recebe fé. E por meio da fé, você pratica as boas obras, né? Não tem como fazer o caminho inverso, né? Você praticando boas obras, você chega até Deus. Não, é o contrário. Você busca um relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Nós vamos ver aqui mais para frente que é a fé em Cristo, né? Na obra redentora de Cristo, que vai fazer com que você consiga praticar obras de justiça, né? Enquanto isso não acontece, né, o homem é entregue a si mesmo. Então, além da impureza sexual que nós já falamos, as depravações, a degradação de si mesmo, homossexualidade, quem recusa conhecer sobre Deus pratica tudo o que é reprovável: injúria, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, criam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem misericórdia. O texto termina dizendo no versículo 32, que quem não pratica essas coisas está consentindo com quem pratica, porque convive harmoniosamente com o pecado, né?
alguma dessas coisas, inevitavelmente, o homem sem fé, o homem separado de Deus, o homem que não reconhece Deus como centro, o homem que pratica idolatria, ou seja, coloca qualquer outro tipo de coisa no lugar que pertence a Deus, ele vai praticar, fatalmente ele vai praticar essas coisas. Aí no capítulo 2, Paulo já diz que todos os homens estão no mesmo patamar de pecadores, por isso não é permitido que um homem julgue ao outro. Porque o homem que julga acaba praticando as mesmas coisas ou algo parecido, similar, né? E a consequência, né, do pecado no homem é ira, né, no dia do juízo, mas ela já começa desde agora, com tribulações e muitas angústias. Então, quando a gente vê uma pessoa em sofrimento, em angústias, uma luta após a outra, é porque ela ainda não está justificada por meio de Cristo. Então, ela ainda passa por essas lutas, né? Porque ela ainda está entregue a si mesma. E para quem já entendeu, né, o evangelho e já se relaciona com Deus, essa pessoa tem paz, mesmo quando ela tem problemas, né? Os problemas concernente desse sistema de coisas que nós vivemos, desse mundo, desse lugar, os problemas são próprios daqui. Então não tem como escapar. O próprio Jesus disse que nós teríamos aflições nesse mundo, que o mundo nos odiaria, né? Não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Ou você é amigo de Deus ou você é amigo do mundo, ou das coisas que o mundo pratica habitualmente e considera normal, né? Não tem como você ser mundano e ser amigo de Deus ao mesmo tempo, né? Então, aí Paulo começa a falar sobre a diferença entre os judeus, né? Porque a lei, ela foi dada para ela ressaltar o pecado. Então, homem nenhum conseguiu cumprir a lei completamente, todas as leis, né? E transgredindo em uma, o homem era culpado de todas. Ou seja, o judeu, ele é transgressor da lei, naturalmente transgressor, porque o pecado está no homem, né? E ele, conhecendo a lei, ele é pecado porque ele transgride. E aquele que é chamado sem a lei, ou seja, nós, né, que fomos chamados após esse período da lei, como preparação, né? Nós também transgredimos porque a lei de Deus está grafada no nosso coração. Ou seja, mesmo aquele que não professa fé alguma, né? Ele é réu porque a lei está grafada no coração. Deus já se revelou ao homem. Não tem mais nada de Deus que você deva conhecer além do que já está exposto na Bíblia, né? Jesus é a própria revelação e ele já se manifestou ao mundo. Ou seja, aquele que rejeita Jesus já é um transgressor, porque a lei a lei de Deus já está revelada nele, né? Então, o que justifica o homem já não é mais antes eles achavam assim, né? Os judeus achavam que por eles terem a lei, eles já estavam justificados, né? Mas Paulo vem explicar que a lei, ela não foi dada para justificar e nem para aperfeiçoar o homem. Ela foi dada para que o homem soubesse que ele necessita de um Salvador, que os méritos dele não o justificam, porque ele jamais vai conseguir cumprir a lei. Então, tanto quem tem a lei quanto quem não tem a lei é justificado por meio da fé em Cristo Jesus.
porque nele está toda a perfeição, porque Deus escolheu essa maneira, né, de justificar os homens. Ele enviou o Filho perfeito, sem pecado, o Cordeiro perfeito, né, imolado em favor de todos os homens. Ou seja, por meio de Adão o pecado entrou, mas por meio de Cristo o perdão também entrou para todos, né, indiscriminadamente, desde que creem, desde que se acheguem a Deus, para que a fé seja alimentada cada vez mais. No capítulo 5, Paulo diz que os que são justificados por Cristo têm paz com Deus. Ou seja, a diferença entre o ímpio, que é aquele que peca deliberadamente, sem contato com a consciência pautada no Evangelho, sabe? Aquele que peca sem se lembrar que Deus existe, ele vive sem paz. Ele vive as tribulações dele, né, uma após a outra, sem paz. Agora, aquele que foi justificado por Cristo, né, ele tem paz com Deus. E é paz, inclusive, no meio das tribulações. Ele tem, no meio da tribulação, ele tem o caráter dele aprovado e, consequentemente, ele tem confiança, né, de que está em Deus a sua resposta. Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito que Ele nos outorgou. Ou seja, nós amamos e, consequentemente, conseguimos praticar boas obras que provém do amor, porque no momento em que nós cremos em Cristo, Ele nos deu o seu Espírito. Ou seja, o amor que habita em nós, né, ele vem de Deus, ele é Cristo dentro de nós, é o Espírito de Cristo que vem habitar em nós. E por isso a nossa paz, por isso as boas obras, por isso a obediência, né? Por meio de Adão, todos herdaram o pecado, e por meio de Jesus, todos herdaram a justiça. Aí no versículo 20, né, do capítulo 5, diz: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, para a vida eterna ser compreendida por meio de Cristo. Ou seja, se primeiro Deus planejou de forma subjetiva, desde a eternidade, tudo subsiste em Deus. Aí dentro do tempo ele foi colocando de forma objetiva para que o homem fosse ensinado. E aí, quando Cristo veio, ele revelou todo aquele ensinamento que eles viveram no Velho Testamento, né? Só que aqueles que rejeitaram a Cristo por meio da fé, eles continuam sem entender, continuam na sua cegueira espiritual. Agora, aqueles que receberam Cristo e o sacrifício dele, porque entenderam, ó, se eu por mérito próprio não posso me justificar, e eu compreendo que é por meio de Cristo, a perfeição, o Filho enviado, nele está a minha salvação, então eu quero me aproximar dele, do caráter dele, das obras dele, realizar o que ele realizou, né? Por isso ele diz, aquele que crê, obras ainda maiores fará. Porque aquele que crê quer mais se relacionar e realizar essas obras, né? E cada vez que tiver oportunidade, dizer não ao pecado. Agora, aqueles que permanecem cegos, eles não têm esse temor. Eles pecam deliberadamente, né? Sem essa consciência de que tudo vai ter uma consequência, né? Então, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, né? E é através dele que nós aprendemos quem nós somos, para entender que nós necessitamos dessa mediação, né? Entre os homens e Deus, nós necessitamos de Cristo como mediador, porque é através dele que existe a perfeição. No homem, nós já entendemos aqui que não há um justo sequer,
não há um que agrade a Deus, não há um que pratique o bem, né? Nós praticamos por obediência a Cristo e por meio da fé, porque sem fé ninguém consegue realizar nada, nem agradar a Deus e nem realizar as obras que Ele criou de antemão para que os justificados em Cristo praticassem. Tá bom? Medita nisso, pensa nessa palavra e depois a gente volta ainda com o livro de Romanos. Beijo.